Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Lion Podcast. Esse é o nosso quarto episódio. Eu sou o Arnon, apresentador do Lion Podcast, um espaço onde compartilharemos histórias de liderança, empreendedorismo, negócios e transformação de vida. Já aproveita aí, nos segue no nosso Instagram e nos sigam também no nosso YouTube aí, tá, pessoal? Tamo junto. Hoje teremos uma conversa inspiradora com um profissional que construiu sua trajetória unindo engenharia, arquitetura, gestão e visão empreendedora. Nosso convidado atua mais de uma década no setor da construção civil, liderando projetos de alto padrão e negócios que impactam diretamente o desenvolvimento regional. Recebam com muita energia Thiago Pinotti. Aê, pessoal! Obrigado, Arnon. Obrigado, Eduardo, pelo convite. Uma honra estar aqui. Vamos bater um papo aí. Tem hora para acabar hoje? Sem hora para acabar. Só para iniciar. Eu sou o Eduardo, como todos já sabem, e vou fazer uma breve apresentação do currículo do nosso convidado. Thiago atua desde 2011 no ramo de construção civil e em 2015 fundou a Home 16 em engenharia, escritório especializado em, para quem está precisando aí de casa, projetos arquitetônicos, projetos de engenharia, projetos de interiores, administração de obras, casas de alto padrão, projetos corporativos. Além disso, também atua como corretor, tem o seu devido Cresce e para a parte de imóveis, sócio da Home 16 Negócios Imobiliários e participa ativamente de iniciativas voltadas a empreendedorismo e networking ao lado de grandes profissionais, inclusive de grande renome. Thiago também é escritor de livro, tá, gente? E livros muito bons, muito legais. 5 vezes mais clientes, um dos seus livros. Inclusive, depois a gente vai ter uma surpresinha no final do nosso episódio, onde ele compartilha estratégias de crescimento, relacionamento e posicionamento de mercado. Formado em Engenharia Civil pela Faculdade Integradas de Araraquara Logatti, Thiago construiu toda sua carreira unindo visão, técnica, gestão empresarial e relacionamento humano. Esse é um pouquinho do briefing do nosso convidado. Também parceiro nosso de associação comercial, também não podemos fazer a referência. Aqui estamos 3 participantes da associação comercial e empresarial, então já temos esse viés empresarial de empreendedorismo e de tentar ajudar também o comércio, o varejo e a indústria local. Então a gente compartilha desse mesmo pensamento também. Isso aí, Thiago. Muito obrigado pela sua presença. A gente sabe que a agenda ali é lotada, né? Muito obrigado por disponibilizar um pouquinho ali do seu tempo para nós e compartilhar um pouco com o pessoal de casa. Imagina, como falei, eu que agradeço. Eu adoro, né, bater papo ainda mais com esse tipo de assunto, empreendedorismo, né? Eu que sou do profissional autônomo ali, profissional liberal, né? Trazer esse assunto de empreendedorismo, né, para esse segmento eu acho muito bacana e eu espero aí contribuir um pouco com vocês. Que legal, Thiago, bacana. Mas me conta um pouquinho dessa história aí, antes de você chegar na engenharia, né, na construção civil, como que foi o Thiago aí? Aonde que surgiu essa paixão pela engenharia? Então, Arnon, na verdade foi de última hora. Eu sempre gostei dessa parte de agronomia, sempre quis fazer agronomia. Eu sou do sertanejo, né? Antes, na época aí na infância, eu tocava violão, gostava de cantar muito sertanejo e sempre fui para essa área da agronomia. Porém, no ano aí de prestar vestibular, eu acabei mudando de ideia para engenharia civil. Tem os cunhados dos meus irmãos, inclusive mandar um abraço para o Fabrício Fernando Barbosa. Comecei a acompanhar eles mais de perto por causa do meu irmão é casado com a irmã deles, e comecei a me apaixonar por essa parte de construção, né? Você pegar lá um terreno do zero, conversar com um casal ali, uma família, entender que eles querem, né, o lar deles e projetar isso e executar e ver isso pronto. Então era um negócio que me encantou, né? Me chamou a atenção e foi muito rápido. E aí comecei a fazer engenharia civil, aí foi 5 anos estudando. Desde o meu primeiro ano de faculdade eu comecei a trabalhar no ramo, que era a antiga Trilage, hoje Arma Ferro e Lajes Matão. Então desde o meu primeiro ano de faculdade eu vendia parte de ferragem armada para construção civil e media laje também. Então nesses 5 anos de faculdade foi muito importante, até vai uma dica aí para quem está fazendo faculdade, de já se envolver no ramo, né, que você está estudando. Lógico que faculdade é importante, você aprende muita teoria, muita técnica,
Só que realmente o dia a dia é só o mercado de trabalho que vai te ensinar. A né? prática também é importante. Eu acho que muito. A conciliação, inclusive, eu acho que é o mundo ideal. Muito importante, porque às vezes, na teoria, só que você vai ver na prática, não é bem assim que funciona. Né? Então, eu acredito que isso foi um grande diferencial para mim. Quando eu me formei, eu já estava envolvido no ramo, já tinha amizade com outros profissionais da área, com pedreiros, prestadores de serviço, já sabia como era a cultura. Em Matão, a construção civil é totalmente diferente de outras cidades aqui da região, né, que é muito forte. Então, até para entender isso da cidade, né, qual que era onde que eu podia atuar, o que eu podia fazer diferente de outros profissionais. E foi nessa trajetória. Mas não existia um Tiaguinho que mexia com Lego, que construía casa? Eu jogava muito The Sims. Não sei quem conhece aí, é um jogo. Se você se apaixonou durante o processo, durante a prática, porque a gente já ouviu alguns relatos aqui de que a pessoa se apaixona durante a prática. Que é, às vezes, por exemplo, ninguém nasce, eu acho, que fala assim, meu sonho é ser administrador. Você se torna um administrador. Alguns já vê, por exemplo, eu tenho viés de justiça, você é advogado. Eu gosto da parte de música, eu gosto da parte de artes cênicas, eu gosto da parte militar, enfim. Cada um tem assim, ninguém nasce querendo alguma coisa, mas geralmente quem é desses lados, desses ramos, vamos se dizer, eu acho que a engenharia, apesar de ela ser, é uma ciência, né? Pode chamar uma ciência, né? Eu acho que ela guarda muito de parte subjetiva. Então, por exemplo, quando eu vejo um projeto seu, uma postagem, eu vejo muito do lúdico, de sonho. Sim. Então, principalmente por exemplo, vou falar um meu, tá? Até pra gente... Eu tenho, por exemplo, um de construir com 4 pilastras e fazer uma parte de baixo sem parede, para que no segundo, como se fosse uma espécie de um bunker. Então, é uma ideia da cabeça. Por isso que é lúdico, né? Eu acho que dá pra você brincar. Então, dá pra brincar bastante com essa questão de sonho, né? Eu falo que essa parte eu acho que foi tão natural pra mim que eu já amava isso e não sabia, né? Então, quando eu era criança, eu jogava The Sims. Tinha um outro jogo que era Roller Coaster, chamava, que você construía parque de diversão, eu adorava. Nossa, Tinha um que SimCity também, que você construía cidade. Então, assim, eram meus jogos. Quando todo mundo jogava futebol, né? Eu gostava de Fórmula 1 e esse tipo de jogo. Então, talvez era algo, né, que estava sempre dentro de mim. Eu despertei isso no momento certo, antes de prestar vestibular. Mas o legal é que quando você começa a se envolver, você vai aprendendo muito e sabendo se portar na sua profissão, né? E eu fiz engenharia civil meio que enganado. Para mim, o engenheiro civil é o que projetava a casa, que via essa parte artística da coisa. E aí depois, durante a faculdade, que eu aprendi sobre arquitetura também. Falei, opa, o engenheiro civil tem um papel, mas essa parte que eu amo mesmo é a arquitetura, que é igual você falou, é a parte lúdica. Talvez por conta de eu ter vindo da música, essa parte de criatividade, que mexe muito, né, essa parte artística também, a música. Talvez venha daí também essa parte. O engenheiro coloca em prática o sonho do arquiteto. Que Matão é engraçado, que é meio que misturado, né? Engenheiro civil e arquiteto. Aqui em Matão, exclusivamente, é meio que parecido, os dois atuam igual. Mas o papel do arquiteto é a parte da criação, ali a parte lúdica, né? Essa parte de emoção. E a engenharia civil vem para colocar isso em pé. Entra a parte de cálculo, a parte lógica, né? É a parte mais racional da construção civil. Então foi um negócio que eu aprendi a lidar com os dois hoje. Legal. Mas na sua equipe lá, ele tem todos lá? Nós temos, hoje nós temos 18 colaboradores, na Home 16, e é bem variado, é engenheiro civil, é arquiteto, tem design interiores. Isso só em Matão? Isso todas as cidades. Hoje nós estamos em Matão, Araraquara, Batatais, Jabuticabal e Goiânia. Então Goiânia também. Já tá legal. E a nossa matriz é Matão, onde fica a maioria, onde sai todas as criações. E nas outras cidades são escritórios para poder atender os clientes de lá, comerciais. Para não ter essa distância, estar mais próximo dos clientes. E quando você vai para Goiânia também, você leva um violão. Com certeza, tem que ficar uns dias lá. Tá bonito lá. Tem que ir de chapéu e bota. Muito bom. Quando você percebeu que você queria empreender e não apenas atuar tecnicamente? Porque, apesar de parecer, nem todo engenheiro é empresário. Sim. Mas todo
empresário desse ramo ou engenheiro desse ramo, de certa forma ele tem que ser empresário, porque ele tem que gerir recursos, pessoas, e a gente sabe que isso é bem difícil. Sim. Então, quando você percebeu que você queria, além de ser arquiteto como um autônomo, como você mesmo disse, essa separação, né, do profissional autônomo do empreendedor, porque hoje você tem 18 funcionários. Sim. Então, hoje você é mais empresário gestor do que propriamente um engenheiro ou arquiteto. Hoje é que eu falo que o que menos faço é projeto e mais faço é cuidar de pessoas. Mas isso eu aprendi no meio do caminho. Eu acho que também essa cultura empreendedora sempre teve no meu sangue. Meus pais sempre tiveram empresas. Eu, com 10 anos de idade, fabricava geladinho para vender na rua. Então, parecia ser coisa boba, mas já estava ali. Desde cedo já empreendendo. Desde cedo, Você pega a engenharia civil, ele tem um leque muito grande onde você pode trabalhar. Então, você pode trabalhar em construtoras, você pode acompanhar obras, né, trabalhar para o governo. Desde o meu início da faculdade, eu sempre tive a intenção de ter meu escritório. Então, isso daí sempre estava comigo de ter meu escritório. Queria ter meu nome lá, queria ver meu nome na plaquinha da construção, sabe? Isso sempre que eu almejava. O escritório surgiu em 2015, né? Foi quando a gente iniciou o Home 16, eu era sozinho. E no ano entre 2019 e 2020, era eu e mais um estagiário também. Foi aí que entrou a pandemia. Foi aí que a minha esposa ficou grávida também da nossa filha. E foi um ano que eu fiquei quase louco. Porque a pandemia deu um boom na construção civil. Então, assim, eu trabalhava 16 horas por dia naquela época. Antítese, mas sim, né? Sim. Para construção civil foi bom, né? Eu construí também a minha casa na pandemia. Na pandemia, eu lembro. E então eu ficava quase louco, trabalhava 16 horas por dia, né? Eu tinha que fazer tudo no escritório. E também eu não conseguia pegar mais cliente para ter mais recurso financeiro. Para quem já é pai, sabe o peso que é quando descobre, né, que a esposa está grávida, que principalmente essa parte financeira. Putz, preciso garantir agora um futuro, né? Não é só mais eu agora, né? Tem alguém que vai depender de mim. E aí eu fiquei maluco, falei, cara, não é possível, que eu sempre ouvi falar que a parte de engenharia, arquitetura ganhava bem, mas até agora eu não consegui provar isso. E foi onde eu fui pesquisar e estudar. Falei, não é possível, eu não vou, se eu aguentar mais 5 anos assim trabalhando desse jeito. Mas quantos anos de formado você tinha nessa época? Já tinha 5 anos. Eu tinha 5 anos de escritório. E foi onde que eu fui estudar, e aí conheci a Alphaville, né, que é o centro dos cursos em mentoria, hoje em dia. E eu comecei a estudar, fiz mentoria na época, acho que em 2 anos eu investi em torno de R$200 mil em curso. Né? Então, e hoje a mentalidade que eu tenho, o pensamento que eu tenho é graças a esses cursos. Então, acho que é um investimento, né? Caro, porém eu acho que muito válido para quem quer mudar aí, fazer algo novo. Se você já não chamou de gasto e nem custo, chamou de investimento, então não é caro, ele é barato, porque ele é seu, né? Exatamente. Então, fui pesquisar e aí que caiu a ficha. Falei, eu não sou mais engenheiro civil, eu sou um empresário, né? Eu sou um empreendedor. Então, eu preciso agir como isso no meu negócio. E é um negócio difícil para quem, igual eu falei, que é profissional autônomo e liberal, e eu gosto de falar isso. Inclusive, depois de falar que o livro aborda justamente isso, que na faculdade eu aprendi a calcular um prédio, né? Aprendi a calcular uma ponte, mas eu não aprendi a vender o meu negócio, eu não aprendi a administrar, eu não aprendi a lidar com pessoas, né? A gerir pessoas. E foi aí que caiu a ficha nessas mentorias que eu comecei a fazer. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pegar no meu negócio o que me tomava tempo, que não dependia do meu conhecimento técnico para fazer. Então, um ponto era... Antigamente, a gente, para aprovar um projeto na prefeitura, tem que pegar assinatura com os clientes, ir na prefeitura, imprimir a guia, voltar para o escritório, pagar, imprimir o comprovante, voltar para a prefeitura, levar, protocolar. Então, isso daí eu vi que já não precisava do meu conhecimento. Era uma pessoa só para fazer esses corres. Então, fui lá, contratei uma pessoa para fazer isso daí para mim e me liberar mais tempo. Tinha uma parte também que pesava para mim sobre a parte de arquitetura, que eu era engenheiro civil, mas estava atuando como arquiteto ali, né? De desenvolvendo essa parte lúdica. Aí fui lá, contratei uma arquiteta para também atuar sobre essa parte para mim. E assim fui fazendo, conforme foi passando o tempo, fui contratando pessoas, né? Pessoas que compartilhavam do mesmo propósito
que é a nossa empresa. Importante. E assim nós fomos criando. Então nós fomos contratando um, contratando o outro, e foi aí que chegou os 18 colaboradores que nós temos hoje. No meio do caminho, em 2023, tem o Jonas Mingoia, que hoje é meu sócio. Na época chamava Pinote Engenharia, meu escritório, e ele tinha um concorrente meu, chamava Mingoia Engenharia. E nós éramos concorrentes, estava meio que brigando ali nessas obras. A gente partiu, né, para um nicho de casas alto padrão. Ele também estava entrando nesse nicho. Só que a gente se formou junto, inclusive, a gente era amigo. Só que cada um tinha uma particularidade. Eu tinha muito forte comigo, e tenho até hoje, a parte de comercial e network. Então é um negócio que eu sempre gostei de participar, de associação comercial, de BNI, né, todos esses grupos, né, que fortalecem network. Sempre gostei muito dessa parte de projetos, né, de criação, essas coisas. E o Jonas, por outro lado, ele sempre foi muito bom com obra, né? O pai do Jonas era pedreiro, o Jonas trabalhou como pedreiro, ele e o pai dele construíam casas para vender, mas eles mesmos assentavam os tijolos, assentavam os pisos. Eles mesmos faziam projeto, eles botavam na faziam. massa Exato. E vendiam. Então, além dele ser engenheiro civil, ele tinha a parte se precisar assentar um tijolo na obra para ensinar alguém. Ter esse conhecimento, não, com né? certeza. Porque depois não tem como ser enganado. Não, no meu caso, assim, eu sei a teoria, o que precisa ter para fazer uma alvenaria, mas eu pegar o tijolo e assentar, eu vou ter dificuldade. Ele já não. E foi numa conversa que a gente pensou, cara, se a gente fazer uma fusão, eu tenho essas coisas boas minhas, você tem as suas. Por que a gente não agrega, em vez de ficar um brigando com o outro, brigando em preço? Que a gente não junta e cria um negócio novo para o mercado. Sinergias. Exato. A gente conseguiu um bom mercado em Matão, né? Então eu não via como crescer mais em Matão. Aqui nós temos excelentes outros profissionais, engenheiros, arquitetos. Então eu sei que cada um tem o seu espaço, né? Cada um agrada um tipo de cliente. E aí eu tinha muita ideia de partir para as outras cidades. Então nessa conversa com o Jonas, ele também achou muito legal e a gente fez a fusão dos dois escritórios, onde passou a se chamar Home 16, justamente para desvincular dos sobrenomes, né? Que em Matão faz sentido, todo mundo conhece, mas nas outras cidades não fazia sentido. Então a gente quis criar um nome mais comercial. O Home vem de lar, né, em inglês, e o 16 é o DDD, porque ainda a gente tem a meta de ir para o Brasil inteiro, e o Brasil inteiro vai ter o 16, que é para saber de onde que tudo começou. Eu ia perguntar, né? Demais. Como vai ficar em Goiânia, né? Lá Mas esse é o intuito também. Esse é o intuito, 16. O intuito é o pessoal apertar, mas o 16, o 16 é o DDD da nossa cidade de Da Matão, matriz. Que legal, onde tudo começou. Isso é importante. Você comentou ali de mentorias, né? Que você foi buscar conhecimento. Sim. Você consegue me falar qual que foi o primeiro ali, ou qual que te deu o start, assim, aquele estalo, aquela virada de chave, assim, para você lá? O primeiro que eu fui foi num evento do Reinaldo Zanon, que é o proprietário da Seguralta, da franquia Seguralta, e tem muitos outros negócios. Foi um evento que teve em São Paulo, ainda também foi na época da pandemia, eu lembro que o evento todo mundo estava de máscara. E nesse evento que eu conheci o termo multimilionário, né? E lá teve muitos palestrantes, Thiago Nigro, Thiago Brunet. Então eu sempre ouvia multimilionário, até então era uma palavra nova para mim, e eu fiquei na cabeça, nossa, eu quero buscar isso, né? Como que eu posso moldar meu negócio para buscar isso daí? E aí a palestra que mais me pegou nesse dia foi a do Thiago Brunet. O Thiago Brunet tem uma história muito legal. Em 2014, se eu não me engano, ele quebrou, ficou devendo para todo mundo. E ele conseguiu se reerguer. Hoje é um dos maiores palestrantes que tem do Brasil. Tem até um livro dele aqui que eu vejo. Eu sigo muito ele. E ele se ergueu, virou um multimilionário e tal. E ele contando essa história, né, mexeu muito comigo. E não só essa parte, né? A parte como é que ele coloca a parte de espiritualidade nos negócios deles. Né? Eu sempre fui um cara espiritual. E eu aprendi essa outra parte. Para mim, eu tinha antigamente, não fugindo do assunto aí, mas eu tinha que, sei lá, a parte espiritual era uma coisa e profissional é outra. E lá que eu aprendi foi, não, muito pelo contrário, né? Você tem que estar tudo interligado. Então, essa palestra me marca até hoje. Inclusive, quem me levou essa palestra, me deu de presente, é o Neto Paulo da Seguralta, daqui de Matão. Um grande abraço para ele. E eu falo para ele direto. Falei, cara, foi você que mudou minha mentalidade. E a partir desse dia que eu conheci, né, Alphaville, que eu conheci a importância de estar com essas pessoas em palestra,
Essa foi a primeira, depois daí foi Foram um várias monte. aí. Mas isso é muito importante, o ambiente que você tá, né? O que você foi buscar, Exato. foi procurar, né, cara? Pô, mudou a vida, a cabeça, a história do cara. Exatamente. Não, a ambiência eu acredito que é um grande principal para você mudar, né? Existe aquela famosa frase, você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Com certeza. Então eu sempre busco, é lógico, a gente pode perder nossas essências, né? Eu tenho meus amigos de infância e tal, mas em momentos estratégicos eu busco sentar em mesas que eu sou Aprendiz. o aprendiz, que eu sou o mais burro, perdão da palavra, mas da mesa, que eu quero aprender, né, com as pessoas, e eu tenho essa fome de aprender, de saber como a pessoa fez. Até a gente tinha também o podcast antigamente, o Verticalizando Cast, e o intuito daquele podcast era justamente isso, era saber como as pessoas alcançaram, né, o sucesso, se tinha alguma coisa em comum entre elas, ou sei lá, ou se era sorte, o que era. Então era um negócio que eu sempre quis entender nas pessoas que conseguiram. Mas uma coisa também que enquanto você estava falando, eu estava pensando que você é a 4ª profissão, vamos dizer assim, diferente. A gente chamou aqui, nosso podcast é de empreendedorismo, é de gestão e de empresários. Contudo, a gente chamou 4 profissões diferentes. Mas todo mundo que veio aqui falou a mesma coisa. Na faculdade eu não aprendi a ser empreendedor e a gerir nada. E todos os profissionais, eles são profissionais autônomos ou liberais ou prestadores de serviços que dependem da carga de empreendedorismo que você falou, e todos esses caras, eles remetem à mesma coisa, que é, eu tenho que buscar o conhecimento externo, porque a minha faculdade não fez isso. Até uma crítica que fica aí às faculdades, né? A todas as faculdades. Eu acho que todas as faculdades têm que ter pelo menos um módulo de empreendedorismo, gestão e direito constitucional, direitos e deveres. Eu acho que isso daí é matéria-prima até para colegial de escola, né? Eu acho que assim, todo mundo que vem aqui fala, sinto essa carência e ficou um gap. Sim, que você teve que buscar de uma outra maneira. É óbvio que para estar onde você está, ter funcionários e 4, 5 empresas em diferentes locais, você tem que correr atrás do conhecimento, e não seria na faculdade que a gente não é isso, não é na faculdade que a gente consegue tudo isso, é o algo a mais, é palestras, é tudo isso. Mas assim, fica uma margem para por que não ter isso em todas as faculdades. Quase todo profissional liberal, ele tem um CNPJ. Para ter um CNPJ, você tem que saber administrar esse CNPJ. E a maioria das pessoas, eu vejo que é carente disso. Eu concordo totalmente, e também compartilho da ideia de pelo menos uma matéria de empreendedorismo para despertar isso na pessoa, né? Não é todos que vão seguir isso daí, mas eu vejo, falando da Faculdade de Engenharia Civil, hoje a faculdade te treina para ser um engenheiro de obra, né? Para trabalhar para uma construtora grande, que você vai lá e tem a capacidade técnica de executar o serviço que a construtora demanda. Então, minha faculdade inteira foi baseada nisso, né? Então, eu não tive nada de conhecimento empreendedorismo, foi na raça. E um adendo também para quem está pensando em empreender, é um outro aprendizado. Para tudo que a gente vai fazer na vida, a gente estuda, né? Então, eu para fazer engenharia civil, estudei 5 anos. Um médico estuda, 9 anos. Você como administrador, né? Você também como profissional estudou. Só que o grande problema, o cara, para abrir uma empresa hoje, ele não estuda. Ele não vai aprender o que é empreendedorismo, o que ele precisa saber, o que ele precisa fazer. Ele só vai, e só que infelizmente ele aprende no meio do caminho. E aprender no meio do caminho dói, porque principalmente questão financeira, né? Que você desprende muito dinheiro para aprender com erros, com coisa que você tivesse estudado antes e teria começado da maneira certa, você teria evoluído bem mais rápido. E quando você vê os números, né, a gente que acompanha mercado e etc., a gente vê que o maior gargalo do Brasil é principalmente, não só, a gente tem uma alta taxa de juros, tributação, é bem difícil, o sistema tributário nacional ele é complexo, ele muda muito, ele tem muitas leis, contudo também falta a habilidade dos gestores em reserva de capital, reserva de lucro, distribuição, saber o que é um passivo, diferenciar gasto, custo de investimento. Quando você falou lá, brincou com o investimento em conhecimento, é saber que de fato é investimento e não custo, colocar na linha adequada, aquela contabilidade básica. Às vezes R$10 pode ser caro e R$1 milhão pode ser barato, dependendo do que você está usando.
E assim, Faturamento não é lucro. Exato. Faturamento às vezes pode ser ego, porque tem gente que fatura Exatamente. muito, mas aí a margem de lucro do cara é baixa e depois a gente se apega muito. Eu já ouvi muita gente até em debate assim, fulano faturou 10 milhões. Tá, se a última linha dele estiver dando negativo, Ele gastou você pode 11, né? faturar. Ele gastou 11, ele teve menos 1 milhão e ele faturou 10 milhões. Só que as pessoas gostam de falar, né? Sim. Faturei tantos milhões, faturei. Eu falo assim, tá, e última linha. Aí as pessoas fazem, tipo assim, né? Como assim? Assim, como assim? O que me importa não é quanto você faturou. Eu quero saber o quanto que você fez o seu negócio. Quanto sobrou mesmo. Qual que é a operacionalização e exatamente. Na como última você linha, fez. Porque daí o que vai demonstrar a sua eficiência e eficácia, para mim, eficiência e eficácia é a última linha, não a primeira. A primeira linha é comercial. Sim. Não é um dever do administrador, vamos dizer assim. Ele é também, né? Calcular, mas quem faz isso é comercial. Agora, a última linha, sim, que é como você geriu todos esses recursos, né? Exatamente. Vocês aprendem muito a mexer com todos. Sim. Pessoas, materiais, mão de obra e etc. Exato. E outra coisa que eu abordo, além, né, de você estudar antes de abrir um negócio, é questionar padrões da profissão. Só para exemplificar, todo mundo vai saber. Hoje um projeto, todo mundo... A quanto custa um metro quadrado do projeto? Né? Todo mundo fala isso. Cansei de pessoal mandar Instagram, mensagem ou ligar. Tô querendo fazer um projeto, quanto custa um metro quadrado do projeto? E aí por muitos anos a gente precificou por metro quadrado. E aí foi quando eu comecei a questionar. Foi, por que é cobrado por metro quadrado? Como que eu sei o custo de um projeto? Né? Como que eu entendo? E aí, hoje a gente é um dos poucos que a gente não cobra metro quadrado, a gente cobra por tempo de execução. Então, como que eu vou conseguir precificar meu negócio? Eu tenho lá um projeto. Eu vou estimar que eu vou demorar 80 horas para criar esse projeto. Então, em horas eu sei pegar todo o custo que eu tenho, dividir em horas no mês, eu sei o custo da minha hora. Agora, por metro quadrado de projeto não faz sentido. Às vezes, uma casa de 100 metros quadrados, eu demoro muito mais para fazer do que uma casa de 200 metros quadrados, que tem vãos mais livres, não tem tanto detalhamento igual essa de 100. Depende do que você vai colocar nos 100 metros quadrados. Exatamente. Você pode fazer um chão de ouro, por Exatamente. exemplo. Aí 100 metros quadrados de ouro é diferente de 500 metros de quadrado, concreto. vai ser bem mais caro. Então, é umas coisas que eu comecei a questionar e mudar. Só que para isso, sei lá, eu apanhei 6 anos tomando prejuízo por conta disso, Mas até eu caí nunca essa não ouvi ficha. diferente de preço por metro Exato. quadrado, tá? Exatamente. Inclusive, quando a gente, como Também. administrador, a gente vai fazer cálculos sobre viabilidade de um negócio, por exemplo, é cálculo sobre metro quadrado. Sim. Quanto está o metro quadrado de qualquer coisa. Sim, sim. Para nós, administradores e investidor do ramo Esse imobiliário, eles não ensinam diferente disso. Exatamente. Então a é uma coisa gente, de atenção. a gente Legal você aprendeu poder a precificar e assim, hoje os maiores escritórios em arquitetura e engenharia no país é tudo por hora mesmo. Que ali ele consegue precificar e sabe se ele está tendo lucro ou não, né? Pelo menos ele consegue fazer esse cálculo. Até no meu ramo hoje tá bem diferente também. Antes o pessoal só ficava focado só em corte de cabelo. Mas depois, como você falou, até de mentoria, hoje nós estamos com a mentoria e, cara, é muita diferença. Dá para mudar É bastante. muita diferença. Tem muita estratégia boa para você Sim. colocar em prática, muita coisa que você não enxerga e realmente muita coisa boa que você tem para deixar ela na última linha, realmente, cara. Então realmente, quando você estuda, você vai estudar só para aquele Exato. fim técnico específico e para depois. Daí depois gerir tudo isso, as pessoas, né, quem vai ficar junto com você e até mesmo um negócio para poder sobreviver, né? Perfeito. Então isso é demais mesmo. Bola. Bom, bacana. Eu acho que o difícil também é, tipo assim, é você conseguir diferenciar no mercado, eu tô falando assim, do olhar de fora do seu mercado, de que tem pessoas de você saber o que entrega de qualidade. Como é também o ramo do ar, não é assim, a gente enxerga preço. Principalmente nos dias atuais. Então, a galera faz a conta de relação custo-benefício, relação preço, mas eu não sei o que está embarcado nesse projeto, porque na verdade é um projeto. Sim. Você começa com início, meio e fim, você vai lá, você coloca dentro do seu projeto as horas, e depois da parte de execução são outras horas. Mas assim, a dificuldade de você saber o que o produto que uma empresa está entregando não tem nada a ver com o da outra. Então, às vezes, o mercado, eu acho que aí é onde ele erra, que ele, ao invés de ele fazer o seu próprio preço
e falar, a minha qualidade é essa, então é por isso que eu cobro isso, ele vai e fala, o que o meu vizinho tá fazendo ou o que ele tá cobrando. Aí todo mundo começa e tende o que você falou naquele começo, que é brigar em alguns momentos com os concorrentes e às vezes você vai brigar por preço. Então você não entende, você não sabe se o cara tá tendo prejuízo, você jogou seu preço para o mesmo do cara e às vezes os dois estão tendo prejuízo e os dois brigando e sem saber. e baixando. E o pior de tudo é que grande parte dos empresários, a gente vê, né, o índice de inadimplência do Brasil, é óbvio que tem diversos fatores microeconômicos e macroeconômicos, mas a gente vê que 80% dos empresários brasileiros está endividado justamente por falta de gestão, né? Sim. É falta desse planejamento. E Thiago, na fundação da Home 16 ali, qual que você acha que foi o maior desafio? Cara, assim, acho que como todo profissional liberal, como você ou como advogado, é você criar um nome, né? Vamos falar na minha profissão. Imagine, eu na época me formei, eu tinha 22 anos. Imagine uma pessoa passar para um moleque de 22 anos uma casa de R$1 milhão que vai ser construída. Isso é verdade. Então, assim, você precisa ter muito know-how, mostrar que você tem muito know-how e conhecimento disso daí. Então, eu acho assim, na minha profissão foi pegar esse nome, de passar confiança, de mostrar, às vezes, pela pouca idade que eu tinha, que eu sabia que eu estava fazendo, que eu podia fazer diferente do que o mercado oferecendo. E essa é uma outra coisa, assim, que eu gosto, essa parte de tecnologia, de inovação. Eu sempre, talvez pela minha geração, né, eu sempre quis buscar essas coisas novas. Então, até hoje, na nossa empresa, a gente tem vários aplicativos. Mesmo se o cliente estiver viajando, ele consegue acompanhar a obra dele em tempo real, como que está. Questão financeira da obra, ele consegue em tempo real saber se aquilo que foi planejado realmente está dentro. Então, assim, eu acho que a parte mais desafiadora foi criar esse nome e passar essa confiança, né? Mas eu acredito aí com esse trabalho e essa parte de inovação, querer fazer um pouco diferente do que já existia no mercado de Matão, é o que acabou ajudando a se destacar um pouco e criando esse nome. Você acredita que hoje é isso que diferencia a Home 16 de... O que diferencia a Home 16 assim, a gente tenta pensar muito na dor do cliente, né? Hoje a gente tem um número que a cada 10 brasileiros, 9, o sonho maior é ter a casa, né? A casa dos sonhos. E nós temos um outro número negativo, que 50% das obras no Brasil param por falta, principalmente de recurso financeiro, por falta de planejamento, né? Ou por briga, pedreiro, desentendimento, erro, alguma coisa. Então, teve duas coisas que a gente fez, que a gente começou a se destacar. O primeiro, a gente criou todo esse corpo técnico nosso aí, de 18 profissionais. Então, como funciona na maioria, 99% dos outros escritórios. O escritório só faz a parte de arquitetura, um outro só faz a parte de estrutural, elétrico, hidráulico, um outro só faz acompanhamento de obra, o outro só faz para interiores. Então você pega obras aí que tem 4 profissionais diferentes, ou seja, 4 empresas diferentes, que às vezes não se dão muito bem porque são concorrentes, né? Só que assim, numa obra acaba mudando muitas coisas durante o caminho, né? Sei lá, quero mudar essa parede do lugar, quero pôr uma porta em vez de janela e tal. E aí, às vezes, essa pessoa passa por um profissional e os outros não ficam sabendo. Então, isso saía muita briga na obra. Então, o que a gente fez no nosso escritório? A gente entrou todos os profissionais dentro da nossa empresa, inclusive a parte de imobiliários. Se o cliente nem tiver terreno, a gente consegue o terreno para ele. Ou se for um cliente investidor, a gente já vende a casa para ele também. Então, na nossa empresa, a gente tem tudo. Então, uns conversando com o outro, várias cabeças pensando, não depende de um profissional só. Então, se diferente do profissional ele sozinho na empresa, se ele estiver viajando ou doente, o negócio para. Então, a gente não tem esse problema, que são várias pessoas envolvidas. E o outro ponto que tem essa questão financeira da obra. A maioria das pessoas fala, nossa, eu gastei o dobro do que eu imaginei. Mas por que você gastou o dobro? Porque a pessoa tem um número na cabeça, mas não foi planejado, né? Assim, muitas pessoas são leigas. Acho que com 50 mil reais vai fazer a casa de 5 andar. E assim, ainda mais depois da pandemia, que virou uma loucura essa parte de construção civil. Sim, né? Duplicou o preço. Não aumentou o valor. Antes da pandemia, a gente falava 2 mil reais o metro quadrado para construir uma casa pronta. Hoje a gente fala em 4, 5 mil reais. Né? Então, mudou muito esse preço. Então, o que a gente faz? A gente tem um plano de serviço lá no nosso escritório,
Na verdade, a gente abriu o leque, né? A gente tem vários planos de serviço que a gente consegue atender um cliente mais simples ali, né? Algo mais pequeno. E a gente tem um plano top para casas alto padrão, que a gente faz até um planejamento financeiro para o cliente. Então, como funciona? Legal, todos os projetos prontos, a gente levanta tudo o custo da obra. Então, a gente cota todo o material, tudo acabamento, todas as prestações de serviço. Chega para o cliente, esse projeto que você fez aqui, a gente estima gastar R$1 milhão. Você tem grana para isso? Você vai financiar? É consórcio? É isso que você imaginava? Falei, não, Thiago, eu tenho 400 mil. Então, peraí, vamos voltar lá para o projeto e vamos fazer outra casa. Ou vamos buscar recurso financeiro. Então, só aí... E a gente já perdeu muito cliente por causa disso. Mas, pelo menos, a gente evitou dele começar um sonho e virar um pesadelo. Então, isso é um grande diferencial nosso que a gente faz hoje. E aí, a gente tem um serviço chamado administração da obra. Então, como funciona? A gente tem um sistema que a gente coloca... Beleza, 1 milhão eu tenho, vamos começar. Então, a nossa meta é o quê? Tentar construir o mais barato possível para o cliente. Se a gente conseguir 900 mil para ele, 100 mil é lucro dele, né? Nem lucro nosso. Então, a gente não é aquela construtora, vai pegar 1 milhão e vai entregar a casa pronta para o cliente. Não. A gente vai ser um intermediador e negociador para o cliente. Então, a gente tem teto de gasto e aí, de momento real, ele consegue ir vendo como que está. Fala, nossa, vamos comprar o piso da casa. Até aqui a gente veio economizando. Estamos com um saldo aí de 50 mil que a gente economizou das outras etapas. Então, esses 50 mil você quer ter a menos no valor total da casa ou você quer investir a mais um piso mais caro, outra marca, alguma coisa? Então, isso daí a gente conseguiu solucionar uma dor no mercado, que é realmente parar uma obra por falta de planejamento e recurso, né? Ou gastar o dobro do que esse planejamento é demais, né, cara? Porque eu acredito que eu nunca vi um planejamento desse. Assim, exato, então, realmente... O cara tem realmente, nem você falou, o cara tem um número na cabeça. Fala, vou fazer uma casa ali com 500 nossa, mil gastei 3 vezes pronto. mais, mas não foi por causa que foi feito um planejamento errado, foi feito porque não foi dele feito mesmo, né? Exatamente. E assim, é outra coisa que eu tenho muito no meu coração isso, né? Pode ser até meio maluco, mas assim, eu quero muito mudar. Hoje a construção civil no Brasil é muito arcaica, né? Comparado com os Estados Unidos, China, né? Aqui é muito artesanal, aqui é muito desperdício. E assim, eu tenho um sonho muito de querer, né, mudar a construção civil no Brasil e trazer esse tipo de conhecimento, mentalidade, né? A construção é o maior sonho da pessoa. Às vezes 1, 2, 10 milhões custa. O cara não vai ter um planejamento para isso, né? Não pagar uma pessoa... Isso no custo final da obra é imperceptível, né? Então, eu tenho muito isso daí comigo na cabeça. Inclusive, muita gente, né? E a gente mesmo, quando a gente está em casa, a gente se acha engenheiro ou arquiteto, né? A gente sempre acha que dá... vou abrir uma janela aqui, vou pôr uma parede ali, e não é bem assim que funciona. E é por isso que a maior parte dos projetos, quando você entra em casa, eu acho que deve existir esse estudo, inclusive, de plantas padrões. E tá tudo bem que tem, até porque tem para cada bolso, né? A gente sabe muito de tudo isso. Contudo, uma das coisas que você estava falando também estava me marcando, né? Inclusive, o Thiago também é um podcaster, né? Foi durante muito tempo. Inclusive, tive o prazer de participar do podcast dele. Algumas vezes. Algumas vezes, inclusive. E o podcast dele chamava Verticalizando, mas ele falou uma coisa interessante, que é a cadeia, né? Ele entrou nos elos da cadeia e justamente ter o domínio sobre ela, né? Na administração, alguns usam a terminologia do berço ao túmulo, que é do começo ao fim mesmo. Porque você fala assim, às vezes os profissionais ficam espaçados e não se conversam e não têm os mesmos valores, missões, princípios. Quando você vai numa empresa, que nem a Home 16, que tem profissionais que estão tudo dentro da mesma missão, visão e valores, e aí eu encontro lá um arquiteto, um engenheiro, um cara de design de interiores, etc., você consegue... tudo dentro desse mesmo produto. Falando a mesma língua. Falando a mesma língua e dentro do mesmo objetivo. Aí sim você consegue. Porque às vezes você vai... Assim, eu que construí casa e tal, mexi com obra algumas vezes, o dilema é, às vezes você vai pro engenheiro, o engenheiro fala uma coisa, o arquiteto vai lá e fala assim, não, é outra coisa. E aí já começa os atritos e a construção ser aquele negócio moroso, a dificuldade de lidar com mão de obra, mas a mão de obra não é só na construção, né? Civil, hoje geral. A nível Brasil, em todos os ramos. Mas assim, dentro de tudo isso, você falou da importância desses colaboradores. O que você mais valoriza agora eu estou falando do Thiago gestor, na parte de gestão e liderança. Como
você desenvolveu essa forma de liderar e o que você mais valoriza nesse colaborador? Tá. Cara, assim, eu acredito que capacidade técnica aprende, né? Mas agora eu acho que a pessoa tem que ter o mesmo princípio que a gente, né? O que eu prezo muito? Atendimento ao cliente. Hoje o nosso principal pilar lá. Então a gente tem que responder. Existe um conceito aí, não sei por que acontece isso, que normalmente profissionais, engenheiro e arquiteto demoram muito tempo para responder mensagem e tal. Então, assim, hoje é primordial do nosso escritório, nossa empresa, é responder rápido o cliente, atender. Igual eu falei, a gente está lidando com um sonho, é o maior sonho da pessoa. Às vezes ele juntou a economia da vida inteira para investir naquilo lá. Então, a gente sempre quer estar no lugar do cliente, isso que a gente sempre bate no pé lá. Então, essa parte de atendimento, né, de entender o lado do cliente, parte de feedback com o cliente, não deixar ele esperando, né? Vou colocando ele à parte, porque assim, imagina, você vai construir a casa, a ansiedade que você fica, né? Então, você não pode frustrar o cliente, você tem que deixar ele sempre avisado, como, né, não é rápido fazer um projeto, não é rápido começar uma casa e nem construir uma casa. Porém, você não pode deixar ele criando expectativas, então você tem que sempre deixar ele apoiado nisso daí. Então, assim, o que eu prezo bastante lá dos nossos colaboradores, isso a gente tem bem forte lá, é a pessoa se sentir pertencente àquilo, né? Lá a gente fala, ó, hoje, sei lá, eu, Jonas, sei lá, é o dono hoje, mas a gente quer que todo mundo se sente dono, né? Até porque se essa empresa crescer, todo mundo vai crescer, né? E nossa ideia é crescer e para 50 pessoas, então esses 18 que está com a gente hoje vai ser líderes dessas novas pessoas que vai entrar. E aí a gente ir para 100. Então, essas 18 vai subir mais umas, embaixo sobe e entra as embaixo. Então, a gente planta isso daí neles, que eles têm que ter essa gana de crescimento, de buscar mais, de fazer diferente. E eu sempre falo, eu quero que eles voltem para casa melhores do que eles chegaram na empresa. Então, assim, hoje eu não tenho medo. Eu prefiro perder um colaborador meu em 2 anos, porque ele vai prosperar e buscar algo maior, do que ficar 10 anos com um colaborador lá que nunca teve essa ganância de buscar algo melhor e sempre ficou na mesmice de sempre. Então, assim, eu não tenho medo de treinar, de mostrar o que eu sei. A gente abre lá, toda semana a gente tem reunião interna da equipe, a gente não tem vergonha, medo de mostrar faturamento que está entrando. Ó, essa semana foi ruim, não faturando, não batemos a meta. Ó, essa semana foi boa, esse mês foi bom, vamos almoçar todo mundo junto em tal lugar, vamos compartilhar isso daí. Então, assim, o que eu mais quero hoje é essas pessoas que querem crescer comigo, né? Eu não quero que a pessoa se vê como CLT lá dentro, de trocar dinheiro, salário por hora. Não. Eu quero aquela pessoa, putz, se tiver que trabalhar mais 1 hora no dia, eu vou trabalhar. Não eu pedindo, intraempreendedor. É isso que eu quero criar lá dentro e estamos criando. Eu não quero, putz, não acabamos esse projeto. Eu não quero eu lá pedir, fica um pouquinho mais tarde para a gente acabar. Não, eu quero que surja isso dele. Não, eu vou ficar mais 1 hora que eu vou acabar isso aqui, eu vou entregar. O intraempreendedorismo é uma coisa que a gente, assim, na faculdade, né, e até no mestrado eu estudei bastante. O intraempreendedorismo só dá certo se ele tiver com meritocracia junto. E também, assim... ser empreendedor ou não é uma outra questão, mas o intraempreendedor, né? Nós podemos empreender estando dentro de um local. Só que daí o pensamento do brasileiro eu vou deixar o meu chefe mais rico, ou não está pensando naquilo que, como você tem uma visão de empresa, aí vai muito da sua missão, visão e valores mesmo. Eu estou deixando só o meu chefe mais rico, ou o meu chefe de fato vê tudo aquilo que eu faço. Sim. E depois em algum momento ele vai dedicar. A gente já ouviu histórias de alguns empresários ao longo da vida. Eu posso até falar, né? Eu que tenho redes da franquia da Chili Beans, né? O Caíto mesmo fala que no momento da carreira dele, ele foi lá e pegou acho que 18 milhões de reais e distribuiu entre os diretores dele. 18 milhões do dinheiro dele, foi lá e distribuiu. Ele falou que alguns pegaram o dinheiro e foram embora da empresa dele. E ele falou que tá tudo bem, o dinheiro ele tinha dado. Inclusive, serviu para ele como lição de quem estava ali pelo dinheiro e quem de fato estava pela construção de um sonho maior. Legal. E aí esses caras foram valorizados de uma maneira diferente. Eu acho que é o que todo mundo... Esse negócio da administração antiga, da década de 90, de que eu tenho que esconder o meu faturamento.
Cara, faturamento, se a pessoa saber fazer conta simples, quantos cabelos corta por dia, multiplica pelo número de pessoas que eu atendi, versus não sei o que, ele sabe o seu faturamento. Sim. Quantas máquinas eu vendi e postei, versus não sei o que, a gente sabe o faturamento de tudo e qualquer empresa. Tanto que as empresas de capital aberto, você entra e tem. Agora, eu não vou chegar lá e falar assim, nossa, não vou mais trabalhar hoje. Eu acordei, agora eu não vou sair da Ambev porque o dono da Ambev é milionário. Não, eu acho que assim, a política de querer ganhar e crescer, e se em algum momento você achar que esse limitante é estar dentro de uma empresa, não consigo alcançar, aí você vai para o empreendedorismo. Sim. E aí lá você arca com todas as consequências de ter escolhido no Brasil ser um empreendedor, que é carga tributária, mão de obra, tudo que existe dentro desse arcabouço que ninguém enxerga, que eu vou falar, se conhecer algum empresário que dorme em paz, eu queria conhecer esse cara e... Você falou uma palavra que eu tenho muito comigo, que é meritocracia. E para mim, todo lugar teria que ser isso. Sem puxar polêmica, mas pensa na política. Hoje, para você ser CEO da Ambev, por exemplo, eu já li o livro do Jorge Paulo Lemann, do Sucupira também. Cara, o conhecimento... Para você chegar a ser CEO de uma grande empresa, vai citando a Ambev, igual você falou, cara, o cara tem que saber inglês, tem que saber talvez uma outra língua, espanhol, francês, mandarim, sei lá. O cara tem contato com muita gente, o cara sabe se portar, o cara é um bom comunicador, né? Agora você pega na parte política, às vezes para ser presidente do país, ou governador, prefeito, alguma coisa, às vezes o cara não sabe uma língua, não sabe falar, fala errado. Então, assim, eu acho que meritocracia, cara, desde a política deveria existir, né? O cara, para ser CEO de uma empresa, o presidente de uma empresa, o cara tem que merecer por aquilo, porque não para governar, talvez... Né, um país ou um estado. Político é baixo. Então, exatamente. Então, assim, eu tenho muito essa parte de meritocracia até na nossa empresa. Pô, cara, fez por merecer, vai ganhar, vai ter benefício, se precisar folgar um dia, vai folgar. Agora, se não tiver por merecer, não tem nem como pedir, né? Não tem nem o que negociar, né? Exato. Mas aí falando sobre estar do lado de pessoas realmente boas, né, Thiago? O que você acha de importante o network? O quanto isso impactou na sua vida e na sua trajetória aí? Legal. 2017, eu cito o BNI, né, que eu acho que é a maior rede de network no mundo, né, tá em 40 países. Em 2017 para 2018 chegou o BNI aqui na cidade de Matão. E, cara, era uma palavra que eu nem sabia que existia também, network, o que era, né? E foi lá que eu aprendi a como fazer isso de maneira estrutural, né? Então lá eu aprendi algumas lições. A importância do relacionamento. Lá eu aprendi o quê? Cara, tenho, né? Muitos amigos. E aí lá me fez refletir o quê? Falei, cara, hoje a maioria dos meus melhores amigos não sabe nem o que eu faço. Agora, se nem meus melhores amigos ou minha família sabe o que eu faço, o que eu vendo, como que as outras pessoas vão saber? Então, lá foi uma coisa que eu aprendi o quê? Eu chamei todos os meus melhores amigos, família e tal, e comecei a ensinar todas elas a vender meu negócio. Pelo menos qualquer assunto que sair por aí, eu não tiver junto, eles vão saber vender meu peixe. Né? Então, esse foi um aprendizado que eu tive com o network. Outro aprendizado que eu tive é não ser aquela pessoa caçadora também no network, né? Aquela que vai em algum evento, alguma coisa, só querendo sugar e não agregar nada nas pessoas. Né? Eu já tenho esse pensamento diferente. Eu quero chegar nos lugares e saber como eu posso contribuir. Que eu tenho certeza, se conseguir ajudar alguém, eu vou chamar a atenção das pessoas e de maneira recíproca, natural, ela vai querer ajudar eu de alguma forma, sabe? Putz, sei lá, arrumei um cliente pro Du, de bom agrado. Falei, cara, eu tenho certeza que no subconsciente dele, falei, cara, eu preciso retribuir o Thiago, olha o que ele fez por mim, eu vou dar meu sangue aqui, eu vou retribuir isso. Então, assim, e o networking no meu negócio hoje, 99% é indicação. Né? Ninguém vai ver um tráfego pago da nossa empresa, vou comprar uma casa hoje. Eu tô de boa, não tem nada a fazer. Não. A maioria dos clientes chega até nós é o quê? É algum amigo que já conhece a gente ou já construiu com a gente, aí vai lá perguntar, e aí, como foi? Vale a pena, não vale? Outra coisa também, você falando que quase todo mundo que passou por aqui falou a mesma coisa, que é o famoso boca a boca, que é o que, na verdade, de fato, traz clientes e leva. E cara, assim, na minha empresa também eu vejo que é isso, e as pessoas esperam algumas
alguns detalhes, algum nível de conhecimento que às vezes eu acho que é um dos grandes pecados do brasileiro, que às vezes a gente, ao invés de... Até uma crítica, tá? Já dentro desse cenário, de que a gente tem muito o negócio de não indicar o nosso... porque a gente tem medo do que ele vai fazer. Cara, o que ele vai fazer ou não diz mais sobre ele do que sobre a gente. Indicar um profissional porque ele é bom pra você, pode ser que não dê certo. É igual aquele negócio, eu não indico o médico porque pra mim ele foi bom, mas pro outro ele pode ser ruim. Cara, qualquer profissão tem isso. Sim. Agora, você deixar de indicar não só amigos, mas às vezes bons. Eu conheci muitos bons profissionais ao longo da minha vida, que eles não são meus amigos, mas eles se tornaram meus amigos. Sim. Justamente porque eles eram tão bons e guardavam de princípios, valores que combinam com o meu, que aí você começa e passa a indicar e vai fazendo outros networks que, por exemplo, às vezes é aquele negócio, você falou do Casta Networking, é demais isso pra mim. Agora, tem caras que, por exemplo, você conhece de fora dali. Por exemplo, eu conheci o Arnon de futebol. Não tem nada a ver com o mundo de empreendedorismo. Depois acabei virando cliente dele, ele cliente meu, a recíproca é verdadeira. E é o que você falou, né? As trocas, né? Como mudou, tudo é uma troca, né? Hoje ele tá aqui, tá com o óculos lá da loja, eu tô aqui, eu venho aqui todo parece sábado. Da Home 16, eu todo sábado tô aqui e assim, todos os profissionais que a gente vai ao longo da vida, eu posso falar também do Guinho aqui, que trabalha aqui com a gente na parte do back-office. Ele foi lá, ele já fez um aniversário da minha mãe, aí ele faz com qualidade, aí você já guarda o nome, vai indicações das indicações, e isso vai gerando dinheiro para todo mundo, né? A gente tem aquele negócio, às vezes, eu vou ficar quietinho no meu canto, e parece que eu não posso ver o prédio literalmente, você da construção, né? O prédio do meu amigo crescer, né? E às vezes pode ser, em algum momento, que o prédio do cara esteja mais alto do que o seu. Só que aí você tem que estar do lado de pessoas tão boas que ergueu o seu. E às vezes ele vai puxar o seu prédio pra cima também. Esse é o maior erro, eu acredito, das pessoas. Elas querem te ver bem, mas não melhores que elas. Exatamente. E eu, pelo contrário, eu quero ver você voando, tenho certeza. Você ficar trilionário, você vai construir e vai lembrar de mim. Então eu torço para as pessoas crescerem, cara, que aí você gruda nela e sobe junto. Né? E outro ponto, network é o relacionamento duradouro, né? Igual vocês. Tenho certeza que no futebol vocês não falavam até então de negócio. Começou a criar intimidade e troço de negócio. Hoje vocês são sócios aqui. Então isso que é legal. Se não fosse um relacionamento, a intimidade, né, para vocês ir debatendo e criando isso daí junto, né, não serviria. Então acho que assim, o network não cresce num dia, num evento, você conhecer a pessoa lá. Lá é o início, né? E aí é estando junto, estando participando, estando trocando ideia, que aí você vai construindo isso daí. Com certeza. E tem aí algum hábito assim que você considera assim, cara, essencial para o desenvolvimento, pro seu e, claro, de outras pessoas também? Eu tenho o meu hábito, que é o quê? É leitura e conectividade com Deus. Então... Indica com um livro para nós? Cara, além do seu que você já trouxe, muito bom, que a gente vai sortear no final do programa. Cara, tem um livro muito bom, que é bem recente, do Tiago Nigro, chama O Homem que Comprou o Tempo. Ele faz uma analogia bem legal, é um cara muito bem sucedido, e aí acontece, tem um negócio bem lúdico, que ele volta no tempo, tipo, no tempo de Jesus, até antes, ele vai meio que intercalando o tempo, e ele usa a sabedoria dele, né, para ajudar as pessoas na época, e se perde da filha, que a filha está fazendo 18 anos e tal. E assim, é um aprendizado nesse livro, que ele mostra o tempo, assim, eu acho que é a única coisa que você não consegue comprar hoje em dia. E a importância de você aproveitar os momentos, né? Acho que muitas pessoas abrem mão, às vezes, de família ou saúde, algo do tipo, para buscar, né? Não que seja errado, mas que seja planejado e por um certo momento de início e fim. Né? Então, esse livro me chamou muita atenção, me prendeu, muita leitura que ficou muito inesquecível. Mas 2 hábitos que eu tenho, um é esse, a parte do livro, e a parte de conectividade com Deus. Então, eu acordo, né, às 5 horas da manhã, mais ou menos, 5h30, faço essa leitura, né, assim, eu tenho um grande problema de déficit de atenção, TDAH, não sei, nunca fui diagnosticado, mas eu tenho alguma coisa disso daí, né, e eu sinto que eu produzo muito cedo, né, e à tarde não produzo tanto. Então, eu escolhi essa leitura para mim,
cedo. Então a primeira coisa que eu faço de manhã é essa parte de leitura, leio lá uma meia horinha. E depois eu tenho esse bate-papo com Deus aí, meia hora também. Espiritualidade. Independente de qual Independente de religião. A espiritualidade é importante. Exatamente. Coloca na... Então eu faço uma leitura da Bíblia e ali mentalmente, né, tento entender o aprendizado daquela passagem e entrego a Deus meu dia. Eu passo tudo meu dia mentalmente. Hoje eu tenho essa reunião, essa coisa, eu tenho um podcast. Então me dê forças para enfrentar isso no meu dia, me dê sabedoria para atingir alguma coisa no podcast. Até dando, né, um testemunho aí do podcast quando a gente fazia. Assim, às vezes você vê o podcast, é meio frustrante. Você fala, nossa, 10 pessoas assistiram, 15 pessoas assistiram, né? E a gente estava nisso na época do podcast. E aí teve uma mensagem de uma pessoa que viu um podcast nosso. E um dos entrevistados que ela assistiu deu uma mensagem lá no final. E essa pessoa estava pensando em se matar, que estava assistindo o podcast. E graças ao nosso podcast, por esse conselho que o convidado deu, que abriu a mentalidade e mudou de vida, esqueceu isso daí, foi buscar outras coisas. Então, assim, às vezes a gente acha, né, que quantidade que vale a pena, mas não, às vezes... Uma pessoa assistiu e era aquela pessoa, que era aquela palavra que tinha que atingir. Então, acho que Deus age, né? A gente não entende as formas que ele age, mas ele é perfeito e não erra, né? Então, é isso que eu peço para ele, para me dê sabedoria e realmente conectar com pessoas que surgem do mesmo propósito que nós, que é para, sei lá, transformar um mundo melhor aí. Eu ouvi até ontem, até para compartilhar com vocês, num outro podcast, né? A gente fica vendo como a gente tá nesse... Pesquisando. A gente fica pesquisando, vendo outros podcasts e tal. Eu tava vendo o cara falando no podcast e ele falou uma coisa assim... mesmo a espiritualidade, né, a Bíblia, há uma condenação, de certa forma, ao dinheiro, né? Tipo, apesar de... Eu vou falar aqui... Eu tô tirando essa informação de outro podcast, mas diz que o dinheiro é a palavra mais citada na Bíblia. E não tem nenhum problema, porque na verdade não é de maneira pejorativa e nem falando de que ele tem que ser o seu objetivo final, mas a questão de falar, por exemplo, em um trecho da Bíblia se fala, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí depois vai a pessoa lá e fala assim, então eu não posso ter dinheiro. Eu acho que assim, o dinheiro, na verdade... ele, igual poder para mim, eles estão no mesmo patamar de situação influenciadora de algo. Não é o dinheiro que vai tornar uma pessoa ruim ou uma pessoa que faça algo de mal para outra. É aquilo que a pessoa já tem dentro dela. Então, na verdade, ele escancara algo sobre aquela pessoa que ela já tem. Então, assim, não é porque... Quantas pessoas ricas que a gente conhece que ajudam N pessoas. E é o dinheiro que permitiu isso. E existem outros que vai guardar o dinheiro para ele, extremamente materialista, e não vai dividir nada com ninguém. E tem o outro que vai maximizar e potencializar o negócio de outras pessoas, ou que vai ajudar uma quantidade de pessoas que às vezes a gente condena muito a riqueza, sem saber que através da riqueza que se ajuda as outras pessoas. Nós trabalhamos aqui de maneira voluntária, né, num ambiente de voluntariado, e a gente sabe que o dinheiro lá é importante para que a gente faça projetos sociais, faça palestras, a gente vai inclusive trazer um grande palestrante nas próximas semanas para cá, e o que permite isso é o dinheiro. A gente tem o objetivo final de ganhar dinheiro com isso? Sim. Não. Contudo, a gente precisa de dinheiro para pagar esse cara, para que tenha lá nesse evento, talvez, sei lá, o nosso objetivo é 500 pessoas, né? 500, 1.000 pessoas. Quantas pessoas vão ser impactadas? Só que a palestra custa 50 mil reais. Você vai tirar 50 mil reais de onde? Não, se a gente tiver R$0 de lucro, mesmo numa associação, a gente não ajuda ninguém. Se a gente tem uma associação, uma ONG que cuida de cachorro e a gente não tem dinheiro, quantas ONGs a gente conhece aqui na nossa cidade ou na região que fica pedindo doação, fazendo rifa, porque ela não é construída com o objetivo de ter lucro. E quando a gente, na aula 1 da administração lá, né, os professores vão e falam assim, o objetivo central de toda empresa é ter lucro. Aí depois o que ela vai fazer com o lucro é o que vai ter. Se o cara vai comprar uma Ferrari com o lucro dela, é o problema dele. Sim. E o que o cara vai fazer disso demonstra muito sobre ele.
Tem o cara que vai fazer reserva de capital, tem o cara que vai distribuir, tem o cara que a gente comentou aqui ao longo do nosso podcast inteiro. Mas assim, tudo isso vai muito de mentalidade, né? Sim. O que o cara já tem, eu acho que é dentro dele que... Você entrou num tema aí que eu gosto bastante. É assim, eu acredito que o grande erro das pessoas e dificuldade, principalmente no Brasil, é a interpretação de texto e atenção. Às vezes, muitas vezes você chega para alguém, fala, ó, sexta-feira na minha casa vai ter meu aniversário, vamos? Aí o cara fala, vamos? Quando vai ser? Tipo, onde vai ser? Então tem esse problema. E essa parte do dinheiro na Bíblia é que nem é mais difícil o camelo, é mais fácil mais difícil o camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso daí eu faço a interpretação do quê? A maioria das pessoas normalmente buscam Deus quando está mal, né? Ou seja, por alguma doença ou dificuldade financeira. Porém, quando você está bem, está tudo estável na sua vida, está tudo fluindo bem, você tende a meio esquecer, pedir ajuda dele. Então eu interpreto para esse lado. Mas assim, pega, para quem nunca leu a Bíblia, a parte de Provérbios, cara, é sensacional. Ensina muito sobre empreendedorismo e dinheiro. Eu até peguei um aqui, ó, Provérbios 13:11. Fala assim, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Então a própria Bíblia cita, se você for honesto e ganhar dinheiro de maneira justa, cada vez você vai ter mais, ou seja, vai ser próspero, vai ser rico, né? Então ela mesma ensina isso daí. Então eu acredito que é muito essa parte de interpretação e mentalidade de como você avalia o texto ou alguma leitura. Porra, impactante, né? Estamos chegando ao final aí do nosso podcast. Nossa, Thiago. Não deu nem 5 horas. Que é isso, cara? Deu uma aula para nós aí. Thiago, nesse finalzinho aí, você gostaria de falar aqui o que significa o sucesso para você hoje aí? Cara, para mim, sucesso não tá só relacionado a dinheiro, mas sim quando você conseguiu cumprir aquilo que você se pôs a fazer, né? Então, eu não adianta nada ser rico e ter minha família perdida, ou minha filha não gostar de mim, né? Ou precisei trapacear alguém para conseguir o sucesso. Então, para mim, o sucesso é aquilo que eu 10 anos atrás que eu pensei em fazer, daqui 20 anos ter cumprido realmente, putz, bati essa meta, tô com a minha família em dia, minha filha me ama, me tem como exemplo, né? E deixei meu legado e principalmente não distanciei de Deus e eu acho que no dia do juízo final, se ele olhar para mim, ele vai chamar eu de bom filho e não de mau filho. Então, para mim, isso é o sucesso. Se você pudesse voltar lá no início da sua carreira, 22 anos, né? Você falou. Qual que é o conselho que você daria lá pro Thiago Pinotinho? Acabando de sair, qual que é o conselho que você daria? Vai estudar empreendedorismo antes de abrir a sua empresa. Cara, realmente era abrir essa mentalidade e entender que eu não ia ser um engenheiro, mas ser um empreendedor. Então, talvez se eu tivesse assistido alguma palestra no colegial ou na faculdade que abordava algo sobre isso, algo que abordava, sei lá, sobre venda, como você vai vender seu projeto, já teria me despertado alguma coisa ali e eu não ter apanhado anos para poder aprender. Outra coisa também que a gente sempre costuma perguntar aqui é: defina Thiago em uma palavra. Cara, assim, com toda a modestia, eu acredito que entusiasmo. Eu sempre tentei ser uma pessoa alegre. Eu já acordo alegre, eu acordo para cima. Por mais que tenha alguma coisa ruim no meio do caminho, eu sempre tento olhar com outros olhos e buscar como um aprendizado e um processo ali de amadurecimento. Mas eu definiria como entusiasmo aí, que eu acho que a alegria e a atitude positiva conecta pessoas, falando em networking, né? Nada pior do que chegar num ambiente chato, aquela pessoa que só fala coisa ruim, né? Isso daí tende a distanciar. Mas quando você chega num lugar, a pessoa tá alegre, te abraça, fala boas notícias, né? Ou dá boas ideias, eu acho que isso conecta. Então, entusiasmo. Cara, eu vou falar agora, corroborando, te conhecendo há uns 15 anos pelo menos, direta ou indiretamente, vou falar que essa é uma palavra que te define, positividade. Toda vez que eu te vi alegre, cantando, palestrando, dançando. Não, mas fazendo piada. São coisas que marcam as pessoas, né? E que às vezes a gente acha que a gente não pode ser esse
o eu, né, Sim. aparecer, sendo que, na verdade, separar o Thiago, por exemplo, nós sabemos da sua faceta, Thiago cantor, do Thiago profissional. Então, Sim. eu conheço as várias vertentes do Thiago. Então, não é porque, às vezes, tem o Arnon jogador, tem o Arnon presidente de clube, tem o Arnon barbeiro, tem o Arnon empresário e tem o Arnon consultor. Tem o Eduardo empresário, tem o Eduardo que tenta jogar bola, tem o Eduardo que tenta fazer um bom podcast. Eu acho que a gente é muito sobre isso. Sim. Eu acho que nós, assim, temos essa característica. Eu acho que quase todo empresário que eu conheço, ele guarda, principalmente no começo, na primeira etapa que é... Se ele não é entusiasmado, ele não vira empresário. Não vira. Então, é uma das coisas também Não, que... a gente brinca, é um leãozinho matando por dia, né? Literalmente. Então, se você não tiver, sei lá... Só não pode matar o nosso lado. Não, tem vários. Mas assim, acho que você tem que deixar as coisas leves, né? E eu acho que às vezes o maior problema das pessoas é querer ter essa imagem, igual você falou. Tô no serviço, quero ser uma pessoa séria. Sei lá, tô com tal pessoa, quero ser sério. Eu sempre tentei ser eu mesmo, ser o Thiago engraçado, levar as coisas leves, às vezes em situação difícil, mas tentar suavizar, né? Então, e obrigado pelas palavras, você sabe que vocês dois, né? Mas eu falo do Dudu que eu tenho um pouco mais de intimidade e assim, eu te acompanho no Instagram, cara, você faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu até brinco, cara, seu dia tem 48 horas, né? Não é igual ao meu não, né? Mas assim, saiba que você é um motivador também de pessoas e eu falo por mim que às vezes eu vejo você na hora do almoço treinando ou treinando, lendo um livro junto para não deixar perder esse tempo. Então saiba que também é um grande motivador pra gente. Cara, pra mim, eu acho que o que a gente leva da vida é justamente isso, né? São pessoas, relacionamento, o que você construiu, na verdade, a gente falou aqui a todo momento de negócios, de tal, de dinheiro e etc. Mas no final é que com quem que você pode contar. Exatamente. Eu sei que as pessoas que você pode ligar de fato vão te atender, que no momento que você está lá mais precisando é o que vai fazer a diferença de fato. E se você não tem a construção, você fez o networking forçado, você fez uma comunicação de maneira invasiva, ou você não é uma boa pessoa, você não vai poder ligar para muita gente. Eu acho que é o que me... Toda noite, e às vezes, cara, a gente erra, né? A gente é ser humano, tem dia que você não tá bem, acho que todo mundo aqui, pode ser que um dia você não esteja bem. Só que assim, eu acho que a gente tem que aprender também, eu falo assim, a partir do Eduardo empático, eu tô tentando construir esse cara que é, assim, o que é o Thiago 80% das vezes. Porque se eu for definir o Thiago por uma atitude, e às vezes ele teve uma atitude, e nós somos seres humanos, então a gente vai errar, né? A gente vai generalizar e ninguém vai prestar e ninguém vai servir. Então, assim, 80% do tempo, o que esse cara é? Esse cara é um bom pai, um bom empresário, um bom comunicador. Ele errou. Mas em que circunstância? Às vezes está passando por uma situação de vida, família, em que contexto isso aconteceu? Então, eu acho que, assim, nós termos mais empatia, né, como seres humanos, eu acho que vai fazer a gente profissionais melhores, pessoas melhores, e que com tudo isso a gente vai ter um mundo melhor, né? Exatamente. Filosofei agora, mas... Me senti com o Pablo Marçal agora. Foi um papo meio coach. Cara, a gente tá indo pro final do programa, a gente gosta de fazer umas perguntas, eu sempre deixo ela com o Arnon, mas eu vou fazer e depois o Thiago, o Arnon fica com a parte do encerramento. Aproveita a intimidade que você tem com o Thiago então, agora. Vamos aproveitar. Aproveita o entusiasmo. O horário tá podendo. Perguntas rápidas e aí você responde. Pode pensar um pouquinho, não tem problema. Um livro. O Homem Mais Rico da Babilônia. Uma referência profissional. Atual João Adib, da CIMED. Uma habilidade essencial para empreender. Comunicação. Um erro que virou aprendizado. Falta de planejamento. Disciplina ou motivação? Pode escolher os dois? Um pouco dos dois, né? Porque assim, você precisa da motivação para você começar um negócio e a disciplina para não perder o negócio na hora que não der certo. Uma frase que define sua trajetória. Persistência. Um time do coração. Palmeiras, cara. Por que você olhou pra mim? Por que você olhou pra mim assim, Esse foi só por um último podcast que a gente teve. Italiano, Olho Verde. Palmeiras, cara.
Cara, eu, assim, sem palavras por você ter vindo, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Você sabe da minha admiração pelo Thiago profissional, pelo Thiago podcaster, pelo Thiago empresário, Dançarino. pelo Thiago dançarino. Só não cantor, jogador de futebol. que eu não- etc. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite, por ter trocado essas informações com a gente. Muito legal aprender da sua carreira, apesar de... É o que você falou lá atrás, né? Apesar de a gente se conhecer... não sabe tudo. A gente não sabe de tudo, porque às vezes a gente não se dá o luxo... não é nem ao luxo, né? A gente tem, às vezes, A vergonha loucura do mesmo. louco do dia a dia, Ou você não dia a tem dia. tempo de qualidade. Você não pergunta e não sabe do que tá acontecendo, do que aconteceu. Se a gente descobre algumas coisas ruins ou coisas... A gente teve caras aqui, por exemplo, vamos falar de um episódio passado, o Aristeu contou a história de vida dele e eu quase parei no meio do podcast porque eu não sabia Eu ouvi a essa história história, dele, apesar de conhecer o Aristeu há anos e ele ser pra mim um mentor. Então, você fala assim, eu também conheço pouco da história do Arnon, perto do que eu deveria como sócio, pouco da história do Hugo, do Igor, e nós todos assim. Então, a gente tem que trocar mais isso, até porque... O Igor já fez parte da minha banda, sabia? É um benchmark, então, assim, ó, as construções, né? As pessoas boas, geralmente, elas estão perto. Sim. E quando você traz as pessoas boas pra perto, a gente cresce. Então, eu gostaria de agradecer muito por você ter vindo, pelo seu tempo, disponibilidade, pela família ter dado o alvará pra participar desse tempinho. Liberaram hoje, E sua trajetória, tipo, inspira muito, tanto como negócio, como maneira de viver, espiritualidade, que eu acompanho também. Eu também tenho e guardo muito desses princípios e valores que você tem. Então, pra mim, é uma honra você ter vindo, aceitado e estar aqui. Imagina, Du, eu que agradeço, obrigado. Não. Cara, parabéns pelo projeto. Eu sei o quão difícil o quão custoso financeiro também mas assim, eu aprendi muito na época que a gente estava, eu tenho certeza que vocês estão aprendendo também. E vocês têm muito capacidade e conhecimento para passar para as pessoas também. Então, continue. Eu tenho certeza que vocês vão inspirar muitas outras pessoas. E conteúdos daqui, eu tenho certeza que vai ajudar, se Deus quiser, milhares aí de pessoas. E quando vocês estiverem num mega estúdio, aí vocês lembram de chamar eu de novo. Amém. Muito obrigado mais uma vez, Thiago. Eu já te agradeci no início e agora no final também. Obrigado. Acredito que você tenha passado muito conhecimento pra galera que tá em casa. Acho que vai absorver muito mesmo, bastante, tá? E queria agradecer também o pessoal aqui, né? O Igor. Igor cuida da nossa parte Que visual. faz o negócio aqui. acontecer. Isso, o Igor Bianchini. Deixa a minha voz bonita. E o Hugo Frazini tá cuidando do nosso áudio aí. Tá ficando bom aí nossa voz, Huguinho? Como é que tá? Show? Ah, então perfeito. Close pra mim agora, hein? Pessoal, então se inscreva no canal, curte, compartilha. Assim, não é fácil fazer isso daqui, custa dinheiro, tempo, né? De chamar as pessoas para vir participar. Mas olha o conteúdo que saiu disso daqui. Mas a gente ama também. Ama, faz porque gosta, né? Então se inscreva, não vai custar nada para você, mas você compartilha, curte. Para você não vai custar nada, mas para a gente aqui vai valorizar muito. Então, exatamente isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Então, foi o que o Thiago falou. Curte, comenta, compartilha, manda pro vizinho, Um grupo pra de sogra, política, manda pra todo mundo aí. Torando pau. Manda pra todo mundo, manda pro papagaio também, que o papagaio fica repetindo lá o nosso áudio sempre, né? Que é pode importante. visualizar mais de uma vez, não tem problema. Não tem ouve problema. No mudo, Ou clica lá, deixa rodando, Deixa pode fazer o repetindo. serviço de casa, não tem problema nenhum, tá? Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Lions Podcast. Tamo junto. Até a próxima.